Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, está começando mais um Plexcast. Hoje eu estou aqui com o Pablo e com a Alice. Tudo bem, gente? Tudo bom? Hoje a ideia é a gente vai começar a trazer um pouquinho mais as pessoas que trabalham na Luplex para falar como era o dia a dia delas antes de entrar na Luplex, como funcionava esse trabalho no mercado jurídico em si, porque a nossa empresa, como até nosso slogan, né, um sistema que é pensado por advogados administradores para advogados administradores, a gente quer mostrar aqui como as pessoas que trabalham na empresa, as dores que elas sentiam, né, enquanto trabalhavam no mercado e como elas conseguiram contribuir com essa experiência para o que a gente faz hoje, né, que é exatamente solucionar esses problemas do dia a dia que os advogados têm em geral, né. Isso é importante justamente para entender a questão da experiência que elas passaram antes de entrarem na Luplex, como foi todo esse processo de sentir as dores de um usuário de sistemas ou de um profissional dessa área e as experiências que eles trouxeram para dentro da empresa que também fazem parte do processo de crescimento e desenvolvimento dos produtos da própria Luplex e do próprio Law Office. Sim, com certeza. Então, a Alice é a head de novos negócios da Luplex. Então, conta um pouquinho pra gente, Alice, sobre quem é você, como você começou no mercado jurídico, se você já trabalhou em escritório, enfim. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência em geral. Sim, trabalhei em escritório. Minha carreira, na verdade, começou como vendedora de loja. Legal. Uma loja super legal, mas começo de faculdade, em vez de tirar xerox, eu resolvi tentar alguma coisa diferente. Loja de quê? O que ela fazia? Roupas. Vendedora mesmo. Vendedora então. mesmo. Legal. Era começo de faculdade, eu queria viajar. Falei, deixa eu ganhar um dinheiro aqui, porque eu ganhava mais que estágio, né? E depois eu vou pro estágio, porque no estágio, no primeiro ano, era mais tirar xerox. Mas você fez convicta a faculdade de Direito ou foi circunstancialmente? Não, convicta, super. Desde que eu li Estação Carandiru com meus, 12 anos, eu já... Caramba. Não sei se 12, mas uns 15, eu vi que era isso que eu queria, sempre quis, gostava Legal. muito do criminal, gostava muito de direito. Meu pai quase morreu quando eu fui trabalhar em loja, porque ele falava, meu Deus, menina fazendo uma faculdade de 5 anos, será que ela vai largar tudo? E ganhava bem, a loja era legal, Então, era glamourosa. Então você já estava fazendo direito e começou a trabalhar em loja meio que pra ter tipo uma renda extra. Não foi que Exato. você vinha de loja e migrou pro direito, né? Não. Legal. Eu queria, na hora que eu vi o salário inicial de estagiário, que era só para tirar café, eu falei, não, calma, deixa eu ganhar um dinheiro e depois eu volto. Legal. Triste que eu demorei uns 6 anos para ganhar o que eu ganhava na loja. Não, brincadeira. Mas foi... Enfim, trabalhei lá e depois disso eu fui para o Ministério Público, trabalhei no GAECO, no combate ao crime organizado, por 1 ano. E foi sempre pro penal, pro criminal direto? Eu fiquei Você achou? 3 meses num societário, vi que não era para mim. Eu gostava de rua, eu gostava de coisa um pouco mais dinâmica. E mudei logo para o criminal, me indicaram. E fui trabalhar com um professor meu. Eu era monitora dele de processo penal já. Fui trabalhar lá no GAECO. Foi muito rico, foi super legal, mas eu vi que eu gostava de defender e não de acusar. Então, no ano seguinte, eu fui trabalhar no Podval, que é dos maiores escritórios criminalistas do país. Trabalhei no José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça também. Tive um sócio no final de tudo que trabalhou no Toron. Então, a gente passou por grandes bancas. Tive um escritório bem legal e estava super feliz na advocacia. Não tinha do que reclamar. Eu realmente gostava de advogar. Quantos anos você ficou, assim, advogando? Fiquei uns 10 anos. 10 anos advogando. Então, é bem o que eu ia falar assim. Então, tipo, não foi uma passagem assim rápida, tipo, 2 meses, 2 anos que seja e, não é minha praia. Tipo, foi uma carreira mesmo ali. Foi. Né, nessa área. No Podval eu fiquei uns 7 anos, eu fiquei 1 ano e pouco no Pitombo, que também é um escritório bem grande. E daí tive o meu com um menino que saiu do Toron, que chama Rafael, que é brilhante. A gente teve 2 anos de escritório. Legal. Continuar com ele, né? E o que aconteceu aí que te desencantou eventualmente e resolveu sair da advocacia? Ou ao contrário, te encantou alguma coisa fora? Eu fazia pouca coisa do trabalho jurídico que eu gostava no final do dia. Então, eu gostava muito de escrever, de desenvolver tese, de ler. A gente tem artigos maravilhosos. Eu queria entender, quando você faz uma lei, tem um negócio que chama exposição de motivos, que é o motivo pelo qual aquela lei deve existir. Eu achava muito interessante estudar isso. Por que a gente tem que seguir essa regra? Por que essa regra é tão importante? Qual é o bem jurídico que está sendo tutelado? Isso tudo eu achava extremamente legal. Como são os princípios que norteiam o nosso sistema jurídico?
Por que que o princípio de presunção de inocência é tão importante, né? Por que que é uma garantia nossa? Então, isso tudo eu ficava maravilhada. Mas no dia a dia eu perdia uma semana para escrever uma tese muito legal e passava o ano inteiro caçando aonde eu escrevia essa tese de uma forma mais nova, né? Para reutilizar ela. Então, era mais um copia e cola no final do dia. E esse período que você teve o escritório, além dessa questão, a dificuldade administrativa, como é que era para você? Era engraçado, porque quando a gente começou a construir o escritório, ele estava reformando. Então a gente ficou todo mundo trabalhando de casa. Todo mundo era meu sócio, né? Que era o escritório inteiro. Na época que o home office ainda não era tão popular, né? Existia home office, ninguém sabia. Então a gente fazia o prazo, cada um na sua casa, a gente se falava por telefone, porque acho que a gente nem tinha Teams, assim. E acabava o prazo, imprimia, ia até uma gráfica, imprimia o prazo, porque a gente não tinha impressora ainda. Sim. Pegava uma bicicleta, porque eu estava sem carro, ia até o fórum, protocolava meu prazo, despachava, ia para a delegacia, voltava, fazia nota, os honorários, as despesas, lançamento. Então era literalmente tudo a gente, né? Até comprar papel higiênico, desculpa. Você protocolava o prazo e na volta já comprava papel higiênico para o escritório, sabe? E vocês tinham um sistema naquele momento? Vocês tinham colocado? Criminalista usa pouco sistema. Pouco, né? Eu tive a sorte de alguns lugares que eu trabalhei ter um sistema. Um deles, inclusive, foi o Law Office, que hoje faz parte do time da Luplex. E eu posso falar com muito orgulho que é o melhor sistema que eu trabalhei, que eu usei. Realmente mudou minha vida quando eu comecei a usar sistema. No Podvo eu usava um pouco o Cjuris e depois eu usei no Pitombo Law Office. Prefiro o Law Office, que ele era mais novo, mas eu fiquei pouco tempo no Pitombo e acabou que no meu não deu tempo da gente implementar um. A gente estava muito novo ainda montando as coisas. Mas quando eu usei o sistema, mudou a vida, porque... Eu era da época que era barriga no balcão e ficha de papel. Não existia processo eletrônico, peticionamento, scanner. Eu vi, sim, surgiu. Até entrega a idade, né? Mas surgiu o scanner, surgiu como é que a gente tirava foto no celular. Isso foi no final. No meu estágio era realmente fichinha de papel. Você anotava folhas tal, despacho. Folhas tal, petição requerendo isso. Folhas tal, certidão. Você tinha que ler todos os carimbos. E aí voltava para o escritório, tinha que passar tudo que estava na ficha para um sistema ou para um documento em Excel, quando não tinha sistema, para compartilhar as informações com os outros estagiários. E no final do mês, gerar um relatório, ou seja, do zero, porque também não tinha nada pronto, para os clientes saberem como é que estava cada caso. Então, você anotava o andamento uma vez no fórum e depois você voltava para o escritório e você tinha que passar esse andamento mais 3, 4 vezes. E na hora de começar a peça também, era do zero, pega a peça, pega o modelo de habeas corpus, o modelo de petição, qual era o endereçamento, número CNJ, então era tudo bem manual. Então você vê que assim, o que ela está retratando aqui, né, que imagino que foi a realidade de muitos advogados, é justamente essa questão de você perder muito tempo com tarefa administrativa, com coisa repetitiva, até mesmo com transporte, você falou, pegar bicicleta, você perde, sei lá, 1 hora nesse trajetório, né, que você podia estar fazendo o que realmente importa, que é advogar, né, que é um pouco da proposta da Luplex, da Lawsoft também, quando Sim. teve essa junção, né, que a gente toma conta de toda essa parte administrativa para que o advogado possa fazer o que realmente importa, o que ele mais gosta, que é advogar, né. Exato. Que uma coisa que a gente tem falado bastante com relação a essa questão da organização dos escritórios é justamente o fato de que sem um sistema, sem uma organização que vai no sistema, você acaba tendo que se ocupar com muito tempo com coisas que são desnecessárias e não são inerentes à advocacia, né? E, obviamente, que para isso precisa ter uma organização interna de lançamentos corretos e tudo isso para facilitar, porque também não adianta nada você guardar os documentos em lugares que depois você precisa, que nem você falou, precisa procurar e ficar... O que a gente mais fazia era perder tempo procurando o que a gente já tinha escrito, qual era a jurisprudência nova que a gente achou, aonde que a gente usou ela, cadê o habeas corpus com a tese mais atualizada. Isso era o que mais perdia tempo. Legal. E aí, surgiu a Luplex na tua vida ou antes disso você já tinha meio que
desencanado do escritório? Não, eu era uma advogada muito feliz, assim, muito apaixonada. O lado criminal, de ajudar os outros, e até entrar num presídio, eu genuinamente gostava. Adrenalina da audiência, sabe? Eu gostava mesmo. Mas eu vi que eu olhava pro computador, eu entrava no escritório e eu falava, putz, no final do dia eu fazia pouco do que eu aprendi a fazer, do que eu achei que eu fosse fazer, né? Depois de uma faculdade de Direito. E comecei a ficar com menos vontade de ir pro escritório, que era estranho. Eu falei, alguma coisa está acontecendo, eu sou super apaixonada pelo que eu faço, não é isso. E vi que essa parte burocrática estava chata, porque eu perdia uma manhã desenvolvendo uma tese e o resto do dia era preenchendo planilha de Excel com o valor do Uber, com o valor da impressão, com o que eu fiz em cada caso. E aí eu falei, não quero, mas o que eu quero fazer? Não sei, só conheço o escritório de advocacia, não faço a menor ideia. Então, eu comecei a ligar para alguns advogados, amigos, parceiros, para perguntar o que eles conheciam nesse mercado de diferente. E liguei para o sócio, que por acaso é meu tio, que ele foi sócio do Levi Salomão, que é um escritório bancário dos maiores do Brasil, na minha época era o maior, não sei se ainda é. E falei, Joca, queria advogar sem advogar. O que você conhece? O que você indica? Eu fui ver arbitragem, fui ver mediação, fui ver outras coisas, mas... eu gostava muito do criminal. O problema não era a área que eu estava advogando. Era mesmo a rotina, eu acho. E ele falou, eu tenho um advogado brilhante que saiu daqui, que foi sócio nosso, que chama Ângelo. Ele está montando uma startup que eu não sei te explicar direito o que faz, mas eu estou ouvindo muito bem. Eu vou te passar o telefone dele e você fala com ele. Liguei pro Ângelo e falei, oi, prazer, eu sou a Alice, queria advogar sem advogar. O que você faz aí? Como é que é a Luplex? Ele falou, tô indo viajar, vai ter um curso amanhã, pega seu computador, vai para o endereço tal e às 8 da manhã tem um curso. Tinha acabado de fechar um freela, um processo. Eu tava saindo já do escritório, mas precisava pagar as contas, então eu tava pegando ainda um caso ou outro, sozinha. Tinha acabado de pegar um caso meio complexo. Não, eram 15 dias de curso. Eu e o meu Mac, eu não tinha um computador PC. Todo mundo com PC. E o meu Mac, ainda por cima, ele não era aquele QWERTY, sabe? Que é o teclado normal. Era um francês. Nossa! Então, era completamente... Não, e era pior. Era um francês que eu arranquei umas teclas e tentei transformar num QWERTY uma época. Então, ele não era nada. Foi o curso mais desafiador que eu já tive, porque eu tinha que entrar no Google e pôr barra invertida, copiar e colar, sabe? Para fazer meu código. Mas quando eu vi o que tinha, eu falei, nossa, é isso. É transformar o direito em código, isso é escalável, a gente consegue, de fato, codificar o nosso capital intelectual. Eu achei maravilhoso. E na época, hoje ele falou, estamos precisando de engenheiro, vem aqui trabalhar. Falei, adorei, mas entre escrever, eu acho que eu sou mais fluente em português. Então, para ficar atrás de uma mesa de escritório só escrevendo, eu prefiro, acho que, escrever em português, porque eu gosto mesmo de brigar pelo direito dos outros. Eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente. Não para codar, né? Não para codar mesmo. Sim. Eu gosto de explorar o mundo, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto do lado social. E no criminal tinha muito isso, né? Delegacia, fórum, tinha muito despacho. E até o passado como vendedora também, né? Exato. Como vendedora era super dinâmica, era praticamente uma psicóloga. Sim. Parece besta, mas aprendi muito como vendedora, muito. Como na advocacia também, né? A respeitar a autoridade, respeitar pessoas mais grosseiras. Até porque dentro do criminal, uma mulher, infelizmente, ainda tinha, principalmente, assim, hoje talvez um pouco menos, mas assim, alguns anos atrás era muito complicado, né? Era muito complicado. Uns ambientes um pouco hostis, às vezes. Imagino. Tinha uma delegacia famosa que você entrava na delegacia, eles colocavam numa salinha pequena, 2 investigadores e você, que mal cabia na mesa, para pressionar, sabe? Então, você tinha que ter pulso ali, senão... E aí, você, então, começou a fazer esse curso, que era um curso que ensinava justamente isso que você falou, de traduzir, vamos dizer, o conhecimento do advogado para dentro do sistema. E, com isso, você... Se encontrou de novo dentro do processo jurídico? Que área é essa do direito maravilhosa? Que a gente consegue
realmente escalar isso, né? Entrar no meio digital. Quando surgiu o peticionamento eletrônico, as pessoas mal confiavam. Os advogados falavam, não, Alice, você que tem esse negócio aí, não confio, é melhor ir lá no balcão, vai protocolar pessoalmente. O advogado era muito cético com essas coisas de tecnologia. Mudança em geral, né, é uma coisa muito radical, né? Você, tá acostumado com o papel em uma folha, que agora você vai no computador, você busca, tá lá, Mas né? o pior é que foi muito rápido, né? Foi muito Foi muito rápido. Foi uma coisa que, quando a gente fala do balcão e essas coisas assim, parece que nós estamos falando de décadas e, na realidade, estamos falando de anos. Anos? Eu advoguei 10 anos, foi isso. Eu fui da ficha de papel para o peticionamento eletrônico e hoje em dia com extração de dados. Eu lembro quando eu estava administrando o escritório que a gente estava buscando justamente ferramentas para poder ir no balcão, então scanner de mão, essas coisas todas, que você falava, não, porque aí vai ser muito mais rápido, aí a pessoa, eventualmente, aí a gente já começou meio que o scanner de mão mais um celular, você conseguia então do balcão transmitir via celular o PDF que você conseguiu tirar no seu... De repente isso virou uma coisa completamente... Você fala isso, se eu falar isso para os meus filhos, eu vou olhar e falar, pai, por quê? Imagina, é só isso aí, tira uma foto e já manda direto, você nem vai no balcão tremer hoje, no scanner, né? Porque ele tinha que passar direitinho no papel, se tremesse, borrava, tinha que fazer de novo. As linhas tortas, né? E hoje em dia... E era plantão, era assim, barriga no balcão. Você não sabe quando vai ser a decisão e demorava para publicar. Então, o cliente não pode saber, ou a imprensa não pode saber antes da gente. A gente tem obrigação de saber. Então, passava a semana chegando cedinho, indo embora até a Justiça Federal fechar. Só sentada esperando sair uma decisão. Que hoje sai na internet e você fica lá no F5, né? Sim. Lá não, a gente ficava lá, todos os estagiários dos escritórios grandes, o dia inteiro. Sim. Aí, voltando um pouco para a sua trajetória na Aluplex. Então, você fez esse curso, viu que você não queria codar. Como que você começou na Aluplex, efetivamente? Daí eu fiz esse curso, achei brilhante. Eu falei, nossa, esse ramo do direito é muito legal, tem muito futuro. E um dos sócios que cuidava do comercial saiu, e aí me chamaram, porque queriam também uma pessoa que fosse advogada, que já tivesse passado por toda a experiência e dores do mercado, para atender o comercial. E aí eu falei, nossa, agora sim, eu quero ajudar, quero ouvir o problema, porque eu gosto de ouvir o problema e curar, né, ou resolver o problema. Então a gente consegue ouvir o problema do nosso cliente hoje e, com um passo de mágica, assim, coloca em código e ele faz o documento dele rápido, em minutos. Então toda a dor que a gente tinha de onde está meu a gente chama de biblioteca jurídica, mas cadê o meu formato novo, o meu modelo atualizado? Não, tá tudo aqui, tá em código, tá fácil. Então o que eu antes trabalhava, que eu só ouvia gritos e choros ou brigas em delegacia, hoje é Alice, que demais, o cliente sorri. É legal. Isso é muito bom, né? Porque você passou, então, por todas as fases, né? Vamos fazer o direito, a parte comercial, antes disso, todas as dores que a gente já comentou em outros né, entrevistas, assim, falando sobre os problemas que o escritório de advocacia, tanto o escritório grande e também o escritório teu, para entrar numa empresa justamente para tentar solucionar essas dores todas que estão dentro desse processo. Muito legal. E aí, fala assim, qual foi a primeira vez que você foi fazer uma conversa com o cliente para tentar fazer como é que foi essa experiência? Primeiro que é isso, o cliente sorri, né? No criminal o cliente estava sempre tenso, o delegado estava tenso, a vida era assim, era uma adrenalina. E agora eu estava de moletom e tênis, né? O calça jeans e tênis, eu não estava mais de tailleur e roupa social, salto alto. E o cliente estava do lado de lá sorrindo, maravilhado com o que a gente falava. O mais legal é quando o cliente começava a contar a dor. E você vê que se a gente esticava todas as dores, falava, meu Deus, eu resolvo tudo isso para ele. Isso era bem legal. E aí, não foi só para escritórios que a Aluplex busca os seus clientes? A Aluplex é uma plataforma pensada para advogados, tanto de escritórios como de departamento jurídico. E a gente tem aqui bancos, empresas grandes, empresas de pequeno e médio porte, e escritório de advocacia também de todos os tamanhos. E que tipo de dores vocês conseguem resolver, a Aluplex consegue resolver nesse sentido?
A gente resolve as dores repetitivas, a gente consegue escalonar, eu consigo codar, a gente chama de playbook jurídico da empresa. Então, todas as regras jurídicas que tem, o nosso endereço é esse, eu uso no meu acordo de confidencialidade, eu uso essas cláusulas, eu sempre uso uma cláusula de não compete, ou eu costumo usar cláusula penal. Então, a gente consegue codar, ensinar isso para a plataforma e a gente desacopla o expert do usuário. Porque, no primeiro momento, a gente cria o template, que é a parte que mais demora, que a gente mapeia o documento do cliente e transforma isso em código. Então, eu preciso da cabeça do expert para entender o que ele faz e como é que a gente vai definir esse playbook. Uma vez definido o playbook, qualquer usuário pode acessar a plataforma e responder um questionário e elaborar o documento, que já sai também em PDF, em PowerPoint, Word. Então, é legal que a gente desafoga muito o jurídico e desacopla o expert do usuário e deixa tempo para o jurídico desenvolver teses novas, para despachar, para ler, para estudar, e não para repensar ou procurar o que ele já escreveu. Tá lá, eu gosto de usar essa tese, eu gosto de usar essa jurisprudência. Então, por exemplo, dos meus casos. Se eu estava falando de um caso de São Paulo, eu buscava a jurisprudência de São Paulo ou dos tribunais superiores. E a maioria dos escritórios por onde eu passei eram assim, né? Então, a gente tentava já direcionar mesmo. Então, você já tem a sua biblioteca jurídica de quais são as jurisprudências que você usa. Se sair uma jurisprudência nova, eu consigo ter um template de cadastro de jurisprudência, por exemplo, que em 1 segundo eu jogo isso no sistema, isso está salvo para o escritório inteiro. Então, tem escritório que tem sede em São Paulo e tem filial em Brasília, 5 segundos depois que eu subi isso no site, Brasília já consegue usar também. Sim, então a Luplex, de modo geral, ela automatiza essas tarefas repetitivas, que gera muito mais tempo. Mas a coisa que eu achei muito legal que você falou, essa questão de você desacoplar a expertise do usuário, que até voltando àquilo que a gente falou sobre gestão, sobre delegar, sobre contratar, às vezes a pessoa, o dono do escritório, por exemplo, que é um advogado muito experiente, fica meio receoso de delegar um processo meio delicado para alguém, porque fala, putz, isso aqui é melhor eu fazer porque eu tenho expertise. Então, o que a Luplex faz, né? Ela pega, por exemplo, é como se você fosse fazer um clone seu, que seria a plataforma no caso, então você passa toda a sua experiência para lá e cria esse template baseado no seu conhecimento. Então, algum outro advogado, às vezes júnior, que seja, pode elaborar um documento como se fosse com a sua expertise, né? Porque uma coisa que a gente perde muito tempo é isso. Ninguém faz um documento do zero, a não ser que você esteja no fórum, sem o seu computador, você realmente precisa. Senão, você pega um modelo de subs, um modelo de petição, um modelo de habeas corpus. E aí, você tem que lembrar de trocar tudo. Então, você troca o endereçamento, você troca o número CNJ, você troca, sei lá, o número do inquérito, o número do processo que está perdido ali no meio, né, das inúmeras laudas que você escreve. Então, por mais que você acabe o documento, releia, fale, tá lindo, você sempre dorme falando, será que eu mudei tudo? Será que não faltou alguma coisa, né? Você fica aqui um pouco receosa. E com a Luplex não tem como errar. Então, a gente cria o playbook, a gente passa todas as regras por um formato de código. Você pode dormir com a paz de espírito que, se você falou que você só trabalha com valor de multa de X a 2X, se o usuário que está construindo o template colocar 3x, ele vai dar um alerta de erro, vai falar, não permitimos esse valor de multa. Isso é muito legal, porque você está comentando algo importante relacionado com, não é uma automatização somente, ou seja, qualquer um precisa ter a expertise do advogado, Sim. Precisa ter o conhecimento dele. Na verdade, o processo é para ganhar tempo, como você falou, ocupar aquele tempo com adquirir mais conhecimento e não substituição, né? Porque algumas pessoas falam, não, a máquina vai substituir. Não, na verdade precisa do ser humano nesse processo. A gente veio para ajudar os advogados, não é para substituir. Até na grande maioria dos nossos casos, a gente precisa de um advogado para validar. Então, por exemplo, a gente tem uma solução agora que é de extração de dados. Então, a gente consegue ver um ofício. A gente faz muito para banco, que recebe muito ofício, mas dá para qualquer empresa. Então, a gente consegue ver o ofício que foi recebido, a pessoa só arrasta aquele documento e joga no sistema, e a gente lê tudo que tem no ofício. Então, a gente consegue extrair as informações daquele ofício.
A gente extrai a parte, o número, qual é a competência, se é um ofício judicial, se é do PROCON, se é criminal. Então, a gente lê e já manda uma distribuição de tarefas, uma solicitação de trabalho, que, ó, chegou esse ofício dessa área, esses são as pessoas responsáveis, toma, Luiz, esse é seu. E já chega no e-mail do Luiz, Luiz, tem uma tarefa para você responder esse ofício. Então, é brilhante, você não precisa mais lembrar como é que eu vou classificar esse ofício. Não, você não precisa pensar nessas coisas corriqueiras, sabe? Você só joga lá. E já tá na sua agenda uma tarefa nova. Você falou uma coisa interessante também, que é, você falou assim, eu fui fazer o curso e nós estamos precisando de engenheiros. O que é isso, engenheiros? Que ela tá na Você camisa, falando? né? Engenheiro jurídico. Tá. O que é que você comentou isso? Engenheiro jurídico é a mistura do engenheiro com advogado. Tá, Né? e o que é isso? Como a gente queria fazer na Luplex um sistema realmente para solucionar as dores, a gente focou em procurar advogados para ocuparem aqui o lado de engenheiro. Então, óbvio que a gente tem um monte de programador, de desenvolvedor que fez isso de carreira, porque a gente precisa de coisas super complexas. Mas a grande maioria das pessoas que codam o dia a dia, né, que criam esse playbook, a gente pegou advogados que entendem direito e ensinou programação. Então, a gente criou uma linguagem que chama LOTEX, que é só para expressar lógica jurídica. Então, a gente ensina esses advogados a expressarem essa lógica e transformar isso em código. Então, o engenheiro jurídico é o advogado que também programa. Eu vou te falar uma coisa, eu já fiz o curso também. Você fez também? Há muitos anos atrás. É legal, né? É muito bom. Quando você vê o que dá para fazer nesse mundo, é impressionante. É muito bom. É que eu levei para o lado mais da gestão para montar justamente um diagnóstico para escritórios, para falar sobre as questões. Mas era muito interessante, né? O curso todo para você entender justamente esses caminhos, né? De como você vai construindo esses processos é algo muito interessante. Você vê tecnologia em vários ramos, falar, não, imagina, direito não é assim. Não, direito também dá. Também serve, né? Tecnologia para o direito e muito. E hoje, então, o teu trabalho dentro da Luplex, o que é? Como é que é a tua rotina? Hoje, lá? minha rotina é o comercial, né? Eu desenvolvo a área comercial, sou head aqui. E é falar com os advogados. Graças a Deus, a demanda é tão boa que a gente não precisou prospectar cliente ainda. Então, eu vejo que tem um lado até meio assustador, que os grandes escritórios e as grandes empresas têm uma área de legal ops, eles têm uma área que só fica pesquisando o que tem de novo no mercado. Então, também falar que, vou deixar para ver isso depois, o meu escritório é pequeno. Pode, mas os escritórios grandes vão engolir, e os novos também, assim. Quem tem uma pegada mais digital consegue multiplicar, é como se tivesse 1000 experts em vez de um no escritório. Isso é uma coisa também que eu queria perguntar. Ele é só feito para escritórios que são massificados, de grandes escritórios, ou para quem que é? Não, a gente consegue fazer desde, por exemplo, report de due diligence de M&A, que é um produto zero massificado, que os escritórios devem fazer 2, 3 por ano, mas tem tantas etapas que se a gente conseguir automatizar algumas dessas etapas de buscar informação, então a gente tem aqui na Luplex, a gente consegue buscar informações de fontes externas, tanto por API, que é quando a gente integra 2 sistemas, Sim. como por RPA, que é um robô que a gente ensina ele a fazer o que o ser humano faria no computador. Então, eu consigo usar um bando de recursos, não só o ser humano, para preencher esse documento e gerar uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz. Então assim, além da automação de documentos, tem a automação de fluxo de tarefas, né? Então, além assim, de já agilizar o trabalho do advogado, no sentido de você já ter um documento aqui perto, você já conseguir elaborar um documento de uma forma muito mais fácil através desses playbooks, né? Você também tem uma automação para fazer esse trabalho deles de tipo, ir pegar o documento, mandar para cá, depois esperar ali uma validação, depois voltar e mandar para assinar. Tudo isso também é automatizado, né? Tudo. A gente faz automação do documento mesmo, então do conteúdo, seja ele uma petição, um contrato, um memorando, um reporte. E a gente faz a orquestração do ciclo de vida desse documento ou desse contrato. A gente tem um módulo de gestão disso. Tem todas as tarefas, então eu fiz um contrato. Alguém vai ter que rever o meu contrato. Então ele já lança lá para quem é o revisor, que o revisor tem que rever o contrato da Alice.
Se o contrato foi para assinatura digital, dá para colocar só uma pergunta lá na entrevista. Então, você quer mandar esse documento para assinatura digital? A gente já tem parceria, integrações com plataformas de assinatura. Você não precisa mais entrar no site do ClickSign ou do DocuSign para preencher, ver aonde você vai assinar e os campos de assinatura, que era uma coisa que demora muito. Eu tive um banco que fechou com a gente porque falou, calma, assistência e integração, eu não preciso mais entrar no site deles, eu não preciso mapear o documento inteiro, assim temos. E a gente fechou esse banco por causa disso, porque realmente economiza muito tempo. Então, e todo não só o ciclo de vida do contrato, como do processo. Então, eu fiz uma contestação, ele já vai lançar na minha agenda a minha tarefa, se saiu a sentença, eu posso fazer um template de análise de sentença e já lança também automaticamente no meu modo de gestão esse andamento, essa decisão. Outra coisa que é legal, a gente precisava procurar publicações na ASP, né? Todo mundo tinha que se inscrever na ASP e ficar procurando os pushes. Então, todos os tribunais de São Paulo, você cadastrava o seu push e todos os advogados tinham cadastro dos processos que cuidavam. E quando você saía do escritório, você continuava recebendo push ad eterno daquele, porque tem muitos. Hoje em dia, a gente puxa os pushes automaticamente aqui na Aluplex também, no modo de gestão. Então, não precisa fazer mais nada. No Cases, a gente puxa intimação, publicação, andamento, capa do processo. Então, facilita muito a vida. E hoje a parte da automatização da Aluplex também está integrando com a parte de gestão do sistema. A gente faz a automação do documento e aí tudo que você fizer na Aluplex, a gente consegue te ajudar a gerir. Então, fez o documento, ele vai abrir ou um caso ou um processo, ele vai lançar as tarefas, vai lançar as horas trabalhadas. Ou seja, tudo aquilo que o advogado acha muito chato. Tudo aquilo que você não quer lembrar, que você não quer fazer, aquelas etapinhas chatas, a gente faz por você. E que a gente esquece, né? Muitas vezes o advogado esquece e fala, putz, esqueci de lançar tarefas, já falou com fulano, já entrou em contato, já pediu documento, tudo isso aí. Já tá lá. Manda o e-mail, você já pode vincular o e-mail, o que for, já tá fácil. Isso. É legal até fazendo um adendo aqui. Futuramente eu quero fazer um podcast mais para falar só sobre isso, né? Mas que a gente vira e mexe, a gente fala sobre LawSoft, sobre LawOffice, sobre Luplex, até para explicar um pouquinho do porquê que a gente mistura às vezes essas duas marcas, né? Porque basicamente houve uma aquisição da Aluplex, trouxe a LawSoft para dentro, para trazer essa expertise já com a questão da gestão dos escritórios, né? E integrar com a parte de automação, né? Então a nossa premissa sempre foi oferecer uma gestão 360 graus. Então tudo que você faz a gente consegue te ajudar, né? Então, com essa integração, a gente tem não só a parte de gestão, mas também a parte de automação de documentos, né? Então, esse módulo Case é justamente essa parte que o LawOffice fazia antes. Então, a inteligência do LawOffice por trás ali dessa... Foi perfeito. Inteligência, equipe, tem 15 anos de mercado e eu usei. Então, posso falar com toda a convicção que é o melhor software que eu, Alice, já usei. Achei brilhante. Na época, hoje em dia faz manual, faz automático, mas na época era manual ainda. Dava para subir a decisão, vincular a decisão com o processo, porque era uma coisa muito chata. O processo ficava numa pasta gigante, num arquivo. Sei lá, depende da operação, principalmente no criminal. Pega o arquivo da operação X. Vinham 30 volumes. Eu tinha o meu maior processo na época, que faz bastante tempo, e antes de Lava Jato, porque Lava Jato já era digital, não sei muito bem mensurar isso, mas tinham 35 volumes o meu processo. Nossa. Ocupava a minha sala inteira. Aí você falava, vou procurar a decisão. Putz, era post-it em tudo, sabe? Aí quando veio o LawSoft, era brilhante, porque você conseguia anexar no seu modo de gestão quais eram as informações principais. Então, você podia pôr a decisão, você punha o despacho, você punha a petição, você punha habeas corpus. Já deixava tudo organizado para facilitar na hora de buscar as informações. Exato. O que a gente sempre fala. A gente só percebe o quanto é bom organizar as informações no momento que você precisa dela. Porque tem muito advogado que fala, mas eu tenho que lançar tudo isso no sistema, por quê? Para que eu preciso lançar? Porque quando você for procurar, você tem com muita facilidade. A questão toda é esse tempo que eventualmente parece que você está perdendo lançando, você vai ganhar horas com a busca da informação depois. Né? Você faz uma vez bem feito e não se preocupa mais com isso. E fora que você não precisa nem
às vezes, se comunicar com outro advogado para saber se ele já puxou, já trouxe a informação, buscar num lugar, se tiver organizado, você consegue buscar tudo isso num lugar só. E você gera o relatório também, desculpa. Sim. Mas não só já tá tudo lá, então amanhã mudou o advogado, mudou o estagiário, ou tem rodízio mesmo. Eu fazia, por exemplo, eu ia muito pro ABC. Tinha 30 processos no ABC. Não precisava todos os estagiários toda semana. Não, a gente fazia esse revezamento. Então, se você consegue voltar e já lançar no sistema, e hoje em dia acho que o LawSoft tem até o mobile, então dá para lançar do próprio celular, o estagiário já lança do fórum, o advogado, antes do estagiário voltar do fórum, já tá com a petição pronta. E outra coisa que você falou, uma das coisas chatas era ter que fazer despesa, notinha, tudo isso. Com o LawOffice você tem no mobile, você consegue tirar foto e já mandar direto pro sistema sem ficar se preocupando com... Exato. Eu queria te perguntar um dado que você falou para mim um dia desses, aquele da Microsoft, o tempo que a gente perde, né? A gente perde 3 dias da semana procurando documento. É assustador. Então, a parte de desenvolvimento intelectual do advogado não é 1/3 da semana, é nada. A maior parte do tempo realmente é tarefa repetitiva, é procurar o documento que já fez, é procurar a jurisprudência que já pesquisou, que já formatou, e agora quero usar um outro trecho daquela jurisprudência, por exemplo. Então, é o que a gente mais perde tempo. Daí é lançar hora, daí é cobrar o cliente, daí o cliente pede um relatório dos casos, aí você vai refazer, então você pega todas as petições, vai reler o que você já fez. Hoje em dia, não. Só para simplificar, o que faz a Luplex? A gente trabalha para automação do documento, então eu vou te ajudar a automatizar o conteúdo, a petição, o contrato, o conteúdo jurídico mesmo. A gente orquestra todo o ciclo de vida desse documento, seja ela uma petição, um contencioso, um consultivo. E tudo que vocês fizerem na Luplex dá para medir. Então automação, orquestração e medir o que a gente faz. Então, a gente consegue medir o tempo que demorou para elaborar o documento, dá para medir que tipo de documento, quais são as teses que foram usadas, quantas vezes vocês usaram a tese X. E lá no futuro, então, saiu a sentença. Dá para fazer um template de análise de sentença. E com isso, dá para saber quantas vezes essa tese foi usada, quantas vezes essa tese ganhou, quantas vezes essa tese foi deferida, foi indeferida, qual tese é mais deferida por região, por tribunal. E assim você consegue rever o seu planejamento e a estratégia da empresa, o que é super interessante e não tinha na advocacia. O que o pessoal chama de jurimetria mais interna, seria isso? Exato. Tem jurimetria como uma nova forma de serviço agora. Você teve, por exemplo, notícias do cliente da Luplex, como mudou a relação com o cliente dele? Sim. Tem cliente que economizou mais de 80%, 85% do tempo. Tem cliente que, agora não vou lembrar os números, mas que eles conseguiram melhorar, eles fizeram uma análise das sentenças, então quais eram as petições, os pedidos e as sentenças, quantas eram favoráveis, quantas não, e conseguiram trabalhar nisso para melhorar a eficiência das decisões. Então, hoje eles conseguiram, não vou lembrar o número, mas eles têm muito mais decisão favorável, porque eles foram entendendo realmente aonde que estava... Porque isso é importante, né? Justamente o fato de não só, digamos, o escritório conseguir ter uma melhoria para o escritório, mas é a relação com o cliente dele, o escritório ou o departamento jurídico, que for, com a relação com o próprio cliente, o que muda, porque muitas vezes o advogado tem aquela reclamação do tipo, não tenho tempo para ficar atendendo, para ouvir o cliente, para entender. Ou até para mandar o relatório. Porque tem muito trabalho administrativo, trabalho repetitivo que ele tem que fazer, né? E que toma tempo dele ter esse contato com o cliente, que vai fazer toda a diferença até para também ter um bom trabalho, fazer um trabalho melhor e tudo isso, né? Eu tinha uma operação que eram 180, chamava Operação de Olho na Placa. Eram 180 inquéritos idênticos. Mudava o número do inquérito, quem era o condutor do veículo, assim, umas coisas pequenas. Para fazer os habeas corpus, já era, qual é a peculiaridade nesse caso, né? Aqui eu tinha um documento em Word grifado em amarelo com as partes que eu precisava mudar. E gerava esse documento. No final do mês, tinha que fazer um relatório de tudo que aconteceu. Nossa. Era a mesma informação de novo. Era muito exaustivo. Você errava o nome.
Tinha vezes que falava, Alice, você errou seu nome na petição? Errei, sabe? Porque é tanta coisa pequena que a tese tava brilhante, mas as coisas pequenininhas é onde você comia a bola. Que até uma das outras vantagens de você ter automações para fazer esses trabalhos manuais é justamente você evitar esses erros que acontecem, né? Ainda mais assim, se é uma coisa muito repetitiva, a gente entra no modo meio que automático, né? Preencher. Você nem presta atenção, às vezes você tá ouvindo uma música, você começa a escrever a letra da música ali no documento e você fala, putz, o que é isso, né? Assim, trocar o gênero, né? Da pessoa. Isso Super, é uma nossa. coisa super comum. Né? Você pegar um documento antigo, esquecer de mudar um E por um OU, se você tá fazendo uma cláusula tipo by side, daí você vai mudar para um sell side, você mudou um E por um OU, você muda completamente o contexto. Legal. E agora assim, falando um pouco mais para quem tá ouvindo a gente aqui, às vezes se interessou, né? Como eles fazem para encontrar a Luplex? Às vezes para conhecer um pouco mais sobre as soluções, para ver se é isso que eles precisam mesmo também. Como é que eles falam para falar com a Alice? Tá, a gente tá no nosso site, tem lá luplex.com.br, www. Instagram, LinkedIn, Twitter, todas as redes sociais, mas o mais fácil acho que é entrar no site e tem os nossos vídeos, a gente tem um canal no YouTube também, se alguém quiser fuçar, mas entrar no site, tem o nosso e-mail, tem um chatbot para conversar com a gente por lá, se quiser, Instagram, WhatsApp, super fácil também. Super fácil. E aí basicamente você preenche lá o seu cadastro para agendar uma apresentação com a Alice mesmo, então para explicar, para às vezes você perguntar as suas dúvidas, né, então mas aquilo lá que você falou no podcast sobre RPA, como é que funciona? Será que serve para mim e tal? Então, a gente está aqui aberto para atender vocês. Outra coisa legal que eu esqueci de falar é que a gente faz também visual law automatizado. Então, a gente tem uma equipe de legal design e é bem legal, por exemplo, a gente tem um escritório de advocacia que ele consegue fazer uma folha timbrada para clientes diferentes. Então, ele tem Então, o escritório banco é o escritório banco, o escritório é a empresa de computação, sei lá, locadora de veículos. Então, ele vai fazendo a folha timbrada e colocando infográficos, desenhos, o que quiser dentro da petição. Então, voltando aqui para o meu caso, eu trabalhava com uma empresa de refrigerante e eu tinha que explicar como funcionava o sistema de envasamento de garrafa, para depois entrar na parte jurídica de se aquela pessoa era responsável ou não por aquele caso. Eu perdia muito tempo explicando como funcionava esse sistema que poucas pessoas liam. Hoje em dia, você põe 2 infográficos e fica muito mais fácil de entender, de explicar, é gostoso para quem está lendo, né? Então, as 50 páginas de texto corrido podem virar 20 com elementos visuais muito mais simples. Muito bem. Foi muito boa essa conversa, achei muito legal. Gostei bastante. Obrigado, Alice, por aceitar aqui esse convite, de contar um pouquinho sobre sua experiência e falar também um pouquinho sobre o Luplex. O Pablo também está sempre aqui conosco. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui também o que você achou, até sugestões para próximos episódios, temas ou convidados. E também, como a Alice falou, vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais como Luplex, então Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. E lá vocês também vão ser avisados sempre que sair um novo episódio e também podem mandar sugestões lá, então fiquem à vontade. Venham ver Luplex, que tem espaço para todo mundo. Não é só escritório, não é só empresa, não é só massa. É bem interessante. Obrigado, Alice. Beleza. Obrigada. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.